Bom, vamos aqui então para a nossa próxima questão, que diz: no paralelogramo ABCD da figura, os pontos MN são pontos dos lados BC e CD, respectivamente. As áreas ABC e D são conhecidas. Qual é o valor da área X? Bom, ele fornece aqui um paralelogramo ABCD. Ele fornece dois pontos que estão contidos nos lados do paralelogramo, ou seja, o ponto MN. Ele fornece também dois triângulos aqui na imagem, né? O triângulo ABN e o triângulo ADM, com as suas áreas aqui, né? Ou seja, a área do triângulo ADM é D mais B mais C, e a área do triângulo ABN é A mais B mais X, e ele quer saber justamente o valor da área X. Bom, antes de partirmos de fato para a questão, como se trata de uma questão de geometria, é interessante a gente lembrar de algumas propriedades para resolvermos alguma questão. Por exemplo, como a questão fala de paralelogramo, é importante a gente relembrar algumas propriedadezinhas. Aqui está um pequeno resumo, né? Paralelogramo é um quadrilátero convexo com lados opostos paralelos. Ou seja, os lados AB e DC, eles são paralelos. E os lados BC e AD também são paralelos, ou seja, eles nunca vão se encontrar. Propriedade 1, os ângulos opostos são congruentes, ou seja, o ângulo aqui, ó, esse que está pintado de vermelho, do vértice B, é o mesmo desse daqui de vermelho que está no vértice D. São congruentes, assim como o A, aqui o vértice A, esse ângulozinho aqui, ele é congruente a esse ângulo do vértice C. As diagonais de 20 se aumentam quando eu traço as duas diagonais aqui do paralelogramo. Elas vão ser divididas ao meio. E a soma, aqui nós temos um lado, né? A soma do ângulo desse vértice B com a soma do ângulo desse vértice A, ou seja, o vermelhinho mais o pretinho, é igual à soma desse pretinho aqui com esse vermelhinho aqui, do vértice C e do vértice D. A soma deles são iguais e é igual a 180. Aí aqui tá uma outra propriedadezinha, né, que foi o que eu falei no início, que B é igual a D, quer dizer, o ângulo do vértice D é igual ao ângulo do vértice D, assim como o ângulo do vértice A é igual ao ângulo do vértice C. Bom, tendo algumas propriedades nas mãos, vamos então para a área de um paralelogramo. Como é que se calcula a área de um paralelogramo? Nada mais é do que o produto da base com a altura dele. Aqui nós temos um paralelogramo ABCD, de base B e altura H. Então a área vai ser B vezes a área da base, né? Vai ser igual a base vezes a altura. E do triângulo? Bom, do triângulo, aqui nós temos um triângulo ABC, de base B e altura H. A área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Ou seja, é quase como se fosse a metade, né, na área de um paralelogramo. Isso a gente vai usar na questão. Bom, então vamos lá. A questão, nós temos um paralelogramo ABCD, ou seja, esse paralelogramo aqui ABCD, eu vou fazer as figuras separadas. Nós temos também um triângulo ABN, triângulo ABN, que está contido nesse paralelogramo, e também temos um triângulo AMD, que é aqui que eu desenhei. Então nós temos três figuras presentes neste desenho que nós vamos trabalhar separados. Bom, analisando primeiramente o paralelogramo ABCD, vamos falar que a base dele mede B, ou seja, essa medida aqui desse lado AB, que é a base do paralelogramo, mede B. Então vou vir aqui no desenho, ó, essa base aqui mede B. Show? E a altura, a gente traça aqui, ó, perpendicular, ângulo de 90 graus, eu vou chamar essa altura aqui de uma altura Hzinho. Beleza? Então, quem seria a área do paralelogramo ABCD? Bom, a área de um paralelogramo é a área da base vezes a altura. Então, seria B vezes H. A área seria B vezes H.
Show. Bom, na nossa próxima figura aqui, nós temos um triângulo ABN. Quem seria a área desse triângulo? Bom, a área, a gente sabe calcular a área de um triângulo, é base vezes altura sobre 2. A base aqui desse triângulo ABN, ou seja, triângulo ABN, ele vai ter uma área que é igual a AB, que é a base, ou seja, aqui em cima a gente chamou de B. Então aqui vai ser B também. Vai ser a área da base vezes a altura sobre 2, né? A altura desse triângulo é a mesma do paralelogramo. Beleza? Então a área desse triângulo ABN é essa daqui. Agora vamos então para a nossa próxima figura. Bom, nós temos um triângulo também, só que ele está meio que deitado, né? Seria isso aqui, ó. E bom, ele tem uma base aqui, que eu vou chamar de B', beleza? Eu só vou virar aqui a imagem. Bom, se eu chamar esse cara aqui de B', a altura desse triângulo é mais ou menos esse formato aqui, tá, galera? A gente traça uma perpendicular aqui até o chão, ao lado, né, do paralelogramo, e faz um ângulo de 90 graus. Aqui vai ser a mesma coisa. Vamos pegar mais ou menos aqui, ó. Eu sei que vai ficar um pouco estranho, mas, desculpa. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, esse carinha aqui seria a nossa altura. Vou chamar de H'. Só que vocês concordam comigo que a área desse cara do triângulo AMD é a base, que é B', ou seja, eu vou colocar aqui, ó, do triângulo ABD, temos que a área dele vai ser B' vezes H' sobre 2. Confere? Só que vocês concordam comigo que, bom, aqui desse triângulo, quem é base vezes altura? É a área do paralelogramo. Então, eu posso falar que a área desse triângulo aqui é a área do paralelogramo. Eu vou chamar essa área aqui de, sei lá, M. Vou chamar de P, de paralelogramo. Então, vai ficar P sobre 2. Beleza? O P seria a área do paralelogramo, que é a base vezes a altura. E aqui, vocês concordam comigo que B' vezes H também é a área do paralelogramo ABCD? Por quê? Ó, aqui a gente está vendo, a gente chamou a base em relação a esse lado AB. Só que vocês concordam comigo que a base também poderia ser esse lado aqui, AD, ou BC, são paralelos, né, e tudo mais. Ou seja, seria exatamente esse caso aqui, ó. A base seria B', que a gente chamou, e a altura seria H'. Ou seja, B... Opa, desfocou aqui. Ou seja, B' e H vezes H' também é a área do paralelogramo ABCD, que a gente chamou aqui de P, né? Então aqui também ficaria P sobre 2. Ou seja, qual a conclusão que a gente pode tirar? A gente pode chegar na conclusão de que a área do triângulo AMD é igual à área do triângulo ABN, da figura aqui da questão. Ou seja, sabendo disso, quem é a área do triângulo ABN? Então, vou escrever só isso aqui, tá? Beleza, pessoal? A área do triângulo ABN é igual à área do triângulo ADM. Quem é a área do triângulo ABN? É base vezes altura, ou seja, é essa aqui, ó, ABX. A mais B mais X. Concordam comigo? A mais B mais X. E quem seria a área do triângulo ADM? Seria D mais B mais C. D mais B mais C. Bom, isolando o x, né, que é o que ele quer saber, x vai ser igual a D
mais B mais C. Aí passo o A mais B para o outro lado, vai ir subtraindo, ou seja, menos A menos B. Então, x vai ser igual a D, o B menos B vai cortar, D mais C menos A. Ou seja, alternativa letra A.